Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Feliz ano novo para todos nós, né, Emma? É isso, César. Olá meninos e meninas. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia e a participação de vocês é fundamental no chat, viu? Vamos lá e boa aula para todos nós. Hoje uma aula introdutória, inicial, a gente vai fazer algumas revisões, a gente vai bater um papo gostoso, vamos discutir um pouquinho sobre os fundamentos da sociologia, trazer ali aqueles conceitos que foram vistos no passado, né, aprofundar um pouquinho e a gente vai começar. Vamos passar para o nosso momento de exposição. Vamos lá? Vamos sim. Vamos começar essa aula. E eu vou começar a aula exatamente trazendo aqui as nossas apresentações iniciais, os nossos slides padrão. Vamos lá? A equipe de Sociologia, ela tem articulação do professor Márcio Doria e ela é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oema Lopes. Nós estamos na segunda série do ensino médio, a disciplina Sociologia. Aqui no vídeo é o professor César Mustafa e na assistência a professora Oema Lopes. A nossa aula de hoje é a aula de número 1, é a avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica a gente, além de fazer aqui uma espécie de revisão, a gente também já vai sentir um pouco do que vocês lembram, do que vocês sabem, do que vocês trazem. Então, por isso, a participação de vocês é de extrema importância, é fundamental, tá bom? Então, vamos começar, já anotar, a professora Emma vai colocar no chat aí o número e o tema da aula e a gente vai seguir. Os objetivos da nossa aula de hoje: contextualizar o nascimento da sociologia na Europa do século XIX, diferenciar a abordagem sociológica dos fenômenos sociais elaborados pelo senso comum ou por outros campos do saber científico, reconhecer a sociologia como importante ferramenta que utiliza o conhecimento sistematizado para a compreensão da realidade social. Beleza, ali o pessoal... Beleza, então vamos lá. Eu vou começar com música, vou botar aqui o slide para a gente chamar o clipe. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, faz quase tudo. Seu cérebro o cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não manda, não.
aqui em Sociologia, a gente tem a tradição, a gente tem o costume de começar a nossa aula com música, exatamente para trazer para vocês uma reflexão, de trazer para vocês uma alegria também, né? Então a gente já vem aí pensando sobre a temática que vai ser explorada na aula. Então essa é a tradição nossa. Todas as nossas aulas, elas vão começar com um clipe, com a música, exatamente para introduzir essa reflexão, esse pensamento. E aí eu trago para vocês os Novos Baianos, na verdade na voz da Baby do Brasil, que na época era Baby Consuelo, né? E aí ela cantando Cérebro Eletrônico. E qual é a relação disso com o nosso tema? Na verdade, se a gente vai explorar essa questão da sociologia, se a gente vai pensar o que é a sociologia, o que faz a sociologia, entre outras coisas, a sociologia faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz com que a gente não siga, na verdade, um pensamento corrente ou não busque as respostas mais fáceis, as respostas que estão prontas, né? Mas que a gente reflita sobre as nossas opiniões, as nossas posturas, a nossa convivência, a nossa sociedade. E isso nenhum cérebro eletrônico pode fazer nessa era que a gente vive de uma intensidade informacional, de uma intensidade de mecânica, né? Então a gente pode deixar assim, a gente pode deixar dessa forma. Beleza? Tranquilo então. Então cérebro eletrônico é isso. Nenhum cérebro eletrônico pode pensar do jeito que a gente quer que a gente pensa. Tranquilo? Beleza. Vamos começar aqui. Você já pensou nisso? Olha aí o slide. Por que as pessoas pensam e agem de forma tão diferente uma das outras? Porque o que parece certo para uma é totalmente errado para a outra. Então perceba, nesse slide a gente já provoca vocês, né? Provoca no sentido de que a gente tem que imaginar por que num mundo que hoje a gente fala, por exemplo, da internet, da globalização, da uniformidade de pensamento, por que a gente ainda continua a pensar de forma tão diversa, tão diferente? E isso é bom, isso é ruim, né? Então é para a gente de fato pensar, né? Na verdade, a gente vai estruturar essas respostas ao longo da aula. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, o pessoal de Itanagê, o pessoal de Araci Pedra Alta, muito bem, o pessoal de Barreiras, muito bem, pessoal chegando aí, chegando para a aula, chegando com força total. Vamos lá, tranquilo? À medida que vocês forem necessitando, podem perguntar, podem refletir aqui qualquer coisa, ok? E aí a sociologia, ela entra exatamente para explicar essa nossa dúvida, para explicar essas diferenças. A sociologia, a gente viu ano passado, na verdade vocês até viram com a ProEama, né? Que é a ciência que estuda a sociedade e as regras de seu funcionamento. Ela avalia a interação entre os indivíduos e seus desdobramentos na formação de grupos, associações e instituições. Então, a sociologia, ela está aqui exatamente para isso. Ela está exatamente para fazer a gente entender essa sociedade, entender como funcionam essas relações, entender como funcionam essas interações entre os humanos, entre os seus grupos, como a gente consegue montar, formar esses grupos, né? Como é que a gente consegue estabelecer ideias que são correntes, que são próprias de um determinado grupo social, de uma determinada sociedade, de uma determinada parte da sociedade. É interessante a gente perceber que, assim, apesar de, por exemplo, uma família que é um núcleo tão pequeno,
Dentro de uma família tem gente que pensa tão diferente, né? Tem gente que pensa de forma tão desigual. Você tem diversas correntes de pensamento. Você imagine, transporte isso para uma sociedade, né? Se a gente pensar, por exemplo, aqui em Salvador, nós somos 3 milhões de habitantes. No Brasil, nós somos 210 milhões mais ou menos. Esse número, eu não estou certo, era 207, mas já deve ter chegado a 210 milhões. Então, perceba como dentro de um Brasil a gente vai ter correntes tão diferentes, tão diversas, né? E aí a sociologia, ela entra exatamente para decifrar por que essa sociedade pensa diferente. Não para tornar todo mundo num pensamento único, não para fazer com que todo mundo pense igual, mas para fazer exatamente com que as pessoas consigam compreender essa diversidade, para que as pessoas consigam compreender como se estabelece o funcionamento dessa sociedade, certo? Então, aí a gente entende bem o papel da sociologia. A sociologia, ela não está aí para unificar o pensamento. Pelo contrário, ela está exatamente para fazer você refletir, para fazer você fugir das ideias prontas, né? Ideias prontas, porque às vezes é como um supermercado, né? Você chega lá e você pode encontrar uma lasanha pronta, né? Aquela lasanha lá congelada, tal, bonitinha, aí você leva para casa e come. Tudo bem, beleza, é gostosa, é boa, talvez não seja saudável, talvez não seja tão gostosa quanto a lasanha que a sua mãe prepara. Mas a lasanha que a sua mãe prepara dá muito mais trabalho. E assim também funciona com o pensamento. Às vezes, pensar de uma forma autônoma, pensar de uma forma inovadora, ela dá trabalho, porque não está pronto ali, porque foge do padrão, porque não está ali estabelecido, né? Aí a professora Emma já colocou no chat até para lembrar para a gente que a população brasileira tem 210,1 milhões de habitantes em 5.570 municípios, né? Olha aí, então isso é muito bom. Pessoal de Macaúbas, sejam bem-vindos. Vamos lá então. E aí eu vou botar aqui no slide para a gente continuar a nossa discussão. Eu estava falando exatamente das ideias prontas. E quando a gente tem as ideias prontas, a gente responde já no automático. Quer ver? Bandido bom é bandido, né? Lugar de mulher é, todo político é. Então, quando a gente... as respostas, a gente não precisa responder, porque essas respostas já vieram na nossa cabeça, né? Essas respostas, elas já estão assimiladas pela gente. Então, quando a gente fala do bandido bom é bandido, aí muita gente vai dizer bandido morto, né? Mas não é. Bandido bom é bandido que cumpriu pena, que foi ressocializado, que agora está trabalhando em prol da sociedade, né? Então, é para a gente pensar nisso, é bandido recuperado. Não é isso, Emma? O lugar de mulher, onde ela... Mulher, não, o lugar de mulher pode ser na cozinha também. Não, é onde ela quiser. O lugar de mulher é onde ela quiser, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, exatamente. Então, a gente tenta também introduzir esses novos conceitos. Todo político aí vai ter gente que vai se apressar e vai dizer todo político é ladrão, né? Todo político é desonesto. E, na verdade, a gente não pode dar essa generalização, porque a gente depende dos políticos, a gente precisa dos políticos. E quando a gente desacredita de toda uma classe, a gente desacredita da própria política. E esse ano a gente vai tratar especificamente do viés político aqui, né? A gente vai falar muito sobre política. Na verdade, a caracterização desse ano é exatamente sobre política. E no sentido mesmo até de desconstruir um pouco essa ideia, né? De desconstruir essa ideia do político
do político corrupto, essa ideia da mulher submissa, essa ideia do ladrão que precisa ser morto, coisas desse tipo. A gente precisa desconstruir isso, né? O ladrão, ele precisa ser punido, sim, né? Mas no Brasil nós não temos pena de morte, pelo menos não temos pena de morte oficial, né? Então a gente precisa, na verdade, entender isso, entender essa complexidade da sociedade que a gente vive. A gente precisa entender, na verdade, que dentro de uma sociedade complexa não existem, na verdade, respostas fáceis, respostas rápidas, né? A gente precisa refletir, a gente não pode ser água corrente, né? Que segue ali o fluxo que é levado por todo mundo. Não se trata disso, tá certo? E para isso a gente vai ter que sempre pensar, na verdade, nesse campo sociológico, tentar entender as coisas que a gente fala, tentar entender as coisas que a gente diz, né? Até porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa estar naquele lugar, né? Será que se você fosse ser um político, você gostaria de ser visualizado, de ser enxergado pela sociedade como uma pessoa corrupta, mesmo você não sendo, né? Então perceba, isso pode afastar muita gente boa da política, né? Quando a gente cria esse estigma de que todo político é corrupto, a gente afasta as pessoas honestas, as pessoas íntegras da política, porque ele, de fato, se o pensamento corrente é de que todo político é corrupto, ele diz, eu não quero estar, porque eu não quero ser visualizado como uma pessoa corrupta. Percebe? Então, é interessante que a gente pense nos efeitos daquele pensamento que a gente propaga, né? Bandido bom tem que ser morto, tem que morrer, tal. Então, é um pensamento, mas quantas pessoas são acusadas injustamente de crimes? Quantas pessoas pegam em cadeia anos e depois diz assim, não tem nada a ver, era o irmão dele. A gente vê casos como esse. E já pensou se a gente, de repente, mata uma pessoa dessa, e de repente, se é uma pessoa da sua família, e se é você que está lá, como é que você vai se defender disso? Não necessariamente que você vá se envolver em alguma coisa errada. Tá certo? Uma coisa importante sobre esse bandido bom, bandido morto, eu vi um cientista político, eu sou péssima para nome, mas assim, ele estava falando sobre isso, sobre a pena de morte nos países como a Indonésia, nos países como os Estados Unidos e tal, que a pena de morte ela leva um bom tempo para se perceber se é de fato ou não. E aí ele deu um exemplo de um preso que estava lá para cumprir pena de morte, já quase na pena de morte foi descoberto que na verdade não foi ele que estuprava, era uma outra pessoa. Então foi vítima de outro estupro parecido que se descobriu. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente no país que a gente vive, onde a justiça ela é falha, né? Então a gente observa isso, que quantas pessoas são mortas, então precisa ter cuidado sobre essa questão da injustiça também, quando a gente pensar no bandido bom e bandido morto. É interessante o que você falou, Elma, porque leva a gente a refletir, por exemplo, a gente vive num país onde o fato de você ser negro já lhe faz culpado, já lhe faz suspeito, né? Então, o simples fato de você ser negro já lhe torna uma pessoa suspeita. O fato de você ser mulher e estar na rua à noite sozinha lhe faz uma vítima em potencial, mas não exatamente uma vítima que buscou, que procurou, porque não é isso. Também o que ela queria, aquela hora ali à noite sozinha, com aquela roupa curta, às vezes nem precisa estar de roupa curta, mas eu vi outro dia uma mulher que foi assassinada numa trilha lá em São Paulo. Duas mulheres vão fazer uma trilha sozinha. Elas não estavam sozinhas, elas estavam em dupla, né? Sozinha quer dizer desacompanhada de homem,
né? Então, esse é o nosso Brasil. É um país ainda muito preconceituoso, é um país ainda que tem muitos ranços escravocratas. Então, a gente tem que pensar mesmo nas ideias que a gente reproduz, nas ideias que a gente propaga. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda aí pra gente. Ou se tiver alguma provocação, porque a gente adora ser provocado. Se vocês quiserem provocar a gente, manda aí pelo chat que a gente gosta disso. Beleza? Vamos ver aqui no slide? E aí aqui eu tenho: estudar sociologia nos ajuda a compreender o mundo e atuar sobre ele como agente ativo. Então, quando eu estudo sociologia, eu começo a entender o funcionamento da sociedade e começo a atuar sobre ele, né? Então, eu passo a ser um agente ativo. Olha aí, a sociologia, ela busca compreender as causas e as consequências do que ocorre no mundo, ajudando-nos a encontrar soluções para que os problemas que estamos vendo e vivendo na atualidade. Então, a partir da sociologia, eu consigo compreender as causas, as consequências de tudo que ocorre no mundo, né? E aí, a partir daí, eu consigo também pensar em soluções para isso. Essas soluções, elas não são mágicas. Essas soluções, elas não são instantâneas. A gente vive num mundo onde tudo é instantâneo, basta apertar um botão, basta apertar chamar na internet, né? E aí a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que a gente não vai encontrar nada fácil, né? Não vai encontrar nada instantâneo. O problema da educação no Brasil, instantâneo não é. Em lugar nenhum do mundo foi instantâneo. Às vezes, o que a gente vê é que muitos políticos, eles tentam resolver, eles acham que eles podem resolver de forma instantânea ou em um mandato. E aí acabam fazendo alguma coisa somente figurativa, somente por cima, somente para inglês ver, como a gente fala, né? Mas, na verdade, as soluções em educação, elas demoram muito tempo. Então, precisam ser ações, por exemplo, estruturantes, ações que vão demorar. Hoje, a maioria dos países, eu percebo que resolveram o seu problema de educação. Os países que investiram em educação e tentaram resolver esse problema, resolveram em 50 anos, né? Resolveram em um período entre 40 e 50 anos. Mas isso quando fez lá atrás uma mudança considerável, um investimento pesado em educação, certo? Um investimento sério, né? E não dá para resolver em um mandato, né? Você não vai inaugurar. Então, por isso, para muita gente, nós que somos cidadãos viciados em inauguração, a gente acha que por exemplo, o problema da educação vai ser resolvido com a inauguração de uma escola. E não vai. Infelizmente, se você inaugura 10 escolas, 20 escolas, e essa escola tem a mesma estrutura de tudo que tem aí que não deu certo, vai continuar a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? Então, perceber, a sociologia, ela faz com que a gente perceba a questão, a problemática do mundo. Que a gente perceba como é que se estabelece esse funcionamento da nossa sociedade. Tranquilo? E aí eu vou seguir aqui. Botar aqui no slide. Então, a sociologia é uma ciência, né? Então é muito importante chamar a atenção de que a sociologia, ela não é uma coisa que eu acho, eu penso, eu acredito. Não é isso. A sociologia é uma ciência e, portanto, como ciência, ela tem método e compromisso com o conhecimento e se afasta do que é senso comum. Daqui a pouco eu explico para vocês, ou lembro para vocês o que é o senso comum. Então perceba que como ciência, ela existe um método. Então aqui eu até separei
um gráficozinho com um método. Você primeiro observa, faz perguntas sobre aquele problema, né? Levanta a hipótese, e as hipóteses são respostas prováveis. Aí você faz experimentos e tenta provar as hipóteses, né? Você analisa ali aquele experimento, né? E você faz a sua conclusão. Caso nos experimentos você não consiga responder às perguntas, você volta de novo ao princípio, à observação, você volta de novo a fazer perguntas, né? Então perceba que existe todo um compromisso, toda uma cadeia com esse conhecimento. Não é um conhecimento gerado a partir do simples pensamento do eu acho, do eu penso, do eu acredito, mas é exatamente a perspectiva de você ter uma dúvida e você buscar formas de comprovar, de buscar respostas. Essas respostas vão ser comprovadas, né? Então você vai buscar comprovar isso aí. Tranquilo, gente? Beleza? O pessoal tá tranquilo aí, pessoal de Ipirá, Coração, pessoal de Macaúbas, tá todo mundo tranquilo aí? Todo mundo acomodado? Os alunos já chegaram, já estão aí? Conta aí pra gente, como é que tá a situação aí na sua sala? Beleza? E eu vou seguir aqui, viu? Eu vou botar aqui no slide. E aí a gente tem o senso comum. O senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente repetidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências vividas e observação do mundo. Repare só, o senso comum, eu até botei uma imagem aí de um monstro engolindo as pessoas, chamado senso comum. Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão quentinho. O senso comum, ele é muito confortável. Por que ele é confortável? Porque eu não preciso comprovar nada, porque eu não preciso provar nada, né? É aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, é aquilo que me falaram, é aquilo que o youtuber colocou e tá tudo certo, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter muita informação, mas a gente tem muita informação vinda de gente, vinda de pessoas que não são profissionais de uma determinada área. Pessoas que às vezes se comunicam bem, né? E que por se comunicarem bem, acabam validando aquele conhecimento, né? Então eu vejo muita gente, muito youtuber, por exemplo, dando aula de história. Pô, que massa, tal, é legal esse interesse pela história. Mas às vezes eles não se atêm à história e colocam ali as suas opiniões, colocam ali as suas teorias conspiratórias, colocam ali aquilo que eles pensam. E aí já não é legal, porque aí sai da ciência para o senso comum, né? Então, enquanto que eles estão reproduzindo um pensamento científico, né, de fato até legal. Mas quando eles começam a colocar ali as suas opiniões, as suas análises de conspiração do mundo e tal, eles acabam, na verdade, influenciando de uma forma equivocada, de uma forma errada. Posso falar assim? Fala, Emma. Então, essa coisa do senso comum, eu acho bacana a gente estar atento. Por exemplo, quando a gente fala que a mulher foi estuprada porque estava com short curto, que estava com roupa inadequada, que por isso ela foi estuprada, é uma coisa importante a gente perceber. A gente está usando o senso comum. Porque se a gente for para a ciência, pesquisas já mostram, porque a gente fala que, vocês estudaram isso comigo ano passado, que a sociologia, ela vai por métodos, né? Ela segue toda uma linha quantitativa e qualitativa. E se a gente for para a pesquisa, se a gente for para dados estatísticos, o lugar onde a mulher mais
sofre estupro é dos países muçulmanos. Então, olha aí, o senso comum... Que elas usam burca, que né? elas usam burca, que usam roupas até muito fechadas e tal. Então, a gente já observa que o senso comum cai nesse momento quando a gente fala essa grande asneira, né? De que a mulher, ela é vítima, a vítima é culpada por ser vítima, por ser estuprada. Esse é um bom exemplo, Emma. A questão da mulher... Ah, não, eu outro dia até ouvi essa frase dizendo assim: hoje, por conta dessa superexposição da mulher, a mulher anda na rua praticamente nua, com aqueles biquínis e com aquelas mini saias, com aquelas roupas decotadas, sem sutiã, tal. Então isso, na verdade, que gera o estupro. Então, sabe aquele tio, né? Aquele tio reaça que você tem em casa? É uma dar risada. Às vezes aí, precisa ser tio. aí ele falando isso e tal, e eu ouvindo, né? E aí ele disse: não, é porque hoje todo mundo perdeu a vergonha, hoje todo mundo perdeu a noção de respeito, hoje todo mundo anda na rua de qualquer jeito. Aí eu disse: meu tio, presta atenção, a maior parte, 70% dos casos de abuso sexual acontecem dentro da casa da pessoa, por algum parente, né? Por uma pessoa de confiança. Então, não é exatamente a roupa que a mulher saiu na rua. Se a maior parte dos assédios, dos estupros, acontece dentro da própria casa da vítima, não pode ser isso, né? Então, na verdade, a gente tem que se valer de uma estatística, de um dado, de uma pesquisa, para abrir a boca e dizer. Porque se a maior parte dos estupros e assédios acontecessem, por exemplo, na praia, né? Ali, aí você ia dizer: não, poxa, deve ser por conta dos biquínis, deve ser por conta dos trajes mínimos, né? Ali na praia, né? E praticamente não acontece ali. Praticamente não é nem o estupro ali, é assédio mesmo. Não se dá ali, né? O assédio acontece em lugares pouco prováveis. Por exemplo, nos transportes públicos, a pessoa está indo trabalhar, ela está com a roupa ali toda composta, e de repente tem um cara atrás ali, a chamada importunação sexual, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que pensar, a gente não pode sair repetindo, porque essa é uma ideia, a ideia do tio é uma ideia fácil, né? Mulher usa roupa curta gera uma atração sexual e atração sexual gera estupro. Ok, beleza, é uma premissa fácil de você compreender, tranquilo. Aí você vai olhar os números, aí já entra a ciência, aí você sai do senso comum que é a opinião sem a fundamentação científica. Não é que todo senso comum é ruim, não, tá, gente? O senso comum ele é ruim quando você faz essas análises da sociedade, mas o senso comum ele é também ali o chazinho da avó, né? O remédio que a tia passou ali, o remédio caseiro que a tia passou para uma tosse, né? Então, isso, na verdade, é senso comum. Não tem comprovação científica. Às vezes até tem. Porque, por exemplo, o abacaxi, ele é um expectorante maravilhoso, né? A vida inteira eu tomei uma calda de abacaxi e não sabia que aquilo ali realmente, comprovadamente, era uma... A ciência, às vezes, vai lá e valida o senso comum, né? E aí, quando eu tive filhos... a médica passava um xarope natural de abacaxi, porque o abacaxi ele é, na verdade, um expectorante natural. E a gente já tomava isso sem saber que era mesmo, né? Então, é poderoso isso, né? O agrião também e tantos outros, né? Então, o senso comum ele não é de total uma coisa ruim. Mas quando a gente parte para analisar a sociedade,
aí o senso comum corre o risco de trazer respostas apressadas para a gente, tá certo? Bom, César, como fazer isso diferente? Como criar uma outra versão? Fazendo exatamente o que a sociologia manda, né? A chamada imaginação sociológica, que eu vou botar aqui no slide para vocês. A imaginação sociológica significa olhar para as coisas de uma maneira diferente daquela que estamos habituados na vida cotidiana, olhamos numa perspectiva mais vasta, né? Então, o que acontece? Eu costumo olhar as coisas, eu costumo ver as coisas e tentar perguntar, será que é isso mesmo? A grande questão da sociologia é que a sociologia ela não é uma ciência de certezas, ela é uma ciência de dúvida, ela é uma ciência onde a gente o tempo inteiro tem que estar questionando, e questionando inclusive os próprios fundamentos da sociologia, né? Questionando inclusive os próprios os conceitos que são trazidos aí, né? É isso que a sociologia ela prega, é isso que a sociologia ela diz pra gente. A gente tem que questionar a sociologia todo o tempo. A gente tem que questionar a sociedade todo o tempo. A gente tem que questionar as ideias correntes o tempo inteiro, né? Será mesmo que essa é a minha melhor opção? Será mesmo que essa é a minha melhor pensamento? Será que essa resposta está certa, né? Porque às vezes é muito fácil você gerar uma ideia a partir do que já foi pensado, a partir de uma resposta simples, né? Bandido bom é bandido morto, vamos lá, ok, beleza, tranquilo, né? Até que o bandido seja alguém da sua família, né? Aí você vai dizer, mas na minha família não tem bandido. Mas olha, acontece nas melhores e nas piores famílias, né? Acontece. Tinha uma vizinha, a vizinha lá da minha casa, que ela dizia assim, quem tem filho tem telhado de vidro. Por quê? Porque filho, na verdade, você cria, você tem toda uma ideia ali de criação, mas de repente ele pode se desviar daquele caminho que você... Aí você diz, mas aí tudo bem, aí ele vai pagar pelo que... Olha, não é tão simples assim, tá certo? Então, é pra gente pensar mesmo, é pra gente acreditar mesmo. Na hora que a gente abre mão dos direitos humanos para os outros humanos, a gente está abrindo mão também desses direitos para a gente. Na hora que a gente abre mão de um olhar humanizado para a sociedade, a gente está incluso nessa sociedade, entende? Então, por isso a gente tem que pensar, por isso a gente tem que refletir sobre esse tipo de pensamento, tá certo, gente? Beleza? E aí eu vou trazer um pouquinho, lembrar para vocês dos nossos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos é a forma carinhosa que a gente trata os pensadores clássicos da sociologia. Eu tenho aqui, da minha esquerda para a direita, eu tenho Max Weber, eu tenho Karl Marx e tenho Émile Durkheim, né? Então são os 3 pensadores principais aqui da sociologia. A eles a gente vai recorrer, né, para nos socorrer com determinados conceitos. Então a gente vai falar sobre eles. Émile Durkheim, por exemplo, para ele a sociologia deveria priorizar o estudo de aspectos gerais. Língua, o Estado, a moral, ou seja, coisas que moldam as ações em sociedade. O que são essas coisas que moldam as ações em sociedade? A gente conhece com o nome de fatos sociais. Então, quando a gente pensa nesses grupos aí, a gente pensa nos fatos sociais, né? E se abster de estudar as ações individuais dos sujeitos, né? Então, Émile Durkheim, ele vai pensar, na verdade, nos aspectos gerais, nos aspectos da sociedade, nos aspectos
grupais. Ele diz que é a sociedade que influencia, é a sociedade que interfere nas nossas ações individuais, né? É a sociedade que determina essas ações individuais. Emile Durkheim está certo? Está certo. Mas ele está totalmente certo? Pode ser que não, né? Os outros pensadores não necessariamente concordam com ele, né? Então, por isso, a gente tem três cabeças tão diferentes, né? A gente vai ver aí os outros, daqui a pouco eu vou falar sobre os outros, e vocês vão perceber que o enfoque que Durkheim dá não é um enfoque de Weber nem de Marx, né? São enfoques bem diferentes, né? Fala, Emma. Legal aqui no MTech. Né? O MTech a gente tem três algumas cabeças, uns são weberianos, outros são durkheimianos e outros são marxistas, né, César? É. A gente pensa isso, os próprios sociólogos. E ninguém briga não, viu, gente? As pessoas vivem aqui em discussão, as pessoas falam, cada um no seu pensamento. Então, para a gente observar que cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua teoria, a sua ideologia, e é isso. É assim que flui a ciência humana, é assim que flui a sociologia. O que não dá, Emma, é para radicalizar. Claro. Né? Todo radical, a tendência é errar. Todo radical, porque Durkheim não estava completamente certo, nem completamente errado, né? Ele traz uma ideia e a gente vai aproveitar uma parte dessas ideias de Durkheim, vai dizer, olha, se é a sociedade, porque para Durkheim é a sociedade que influencia nas ações individuais. Para Durkheim os grupos sociais, a família, a igreja, a escola, o grupo de jogar bola, né? É que interferem, que influenciam nos seus aspectos individuais. Ele está certo de uma certa forma, sim. Mas é só isso? Não, né? Então perceba que a complexidade da sociologia ela já começa aí. Ela já começa pelo fato de não ter unanimidade, né? E como diziam já, toda unanimidade é burra, toda unanimidade é ruim, né? Porque quando você tem a mesma unanimidade, você tem, na verdade, um pensamento único, e isso é muito ruim. Stalin usou o mesmo modo de pensar de Marx. Stalin, ele é, na verdade, influenciado pela ideia marxista, sim, né? Mas ele foi além, né? Não, lógico. Radicalizou. É porque ali, na verdade, a partir do marxismo, ele monta a sua ideologia, né? E ali ele cria também as ideias, elas não são fixas, as ideias elas não são como é que se diz? Elas não são estáticas, as ideias são móveis, né? Tanto que assim o próprio marxismo e o próprio socialismo, já que você está buscando aí falando de Stalin, né? Que Stalin foi um ditador lá da União Soviética, tal, que implantou lá o marxismo de forma dura, rígida, né? Muita gente morreu também, né, na mão dele, né? Stalin, ele usa, na verdade, a sua própria ideologia. E o socialismo, ele não aconteceu de forma igual no mundo inteiro. Da mesma forma que o capitalismo, ele também não é igual no mundo inteiro. Tá certo? Porque cada sociedade vai dar a sua contribuição para essas ideologias. Cada sociedade vai transformar essas ideologias em suas, né? Ideologia, eu quero uma para viver, eu quero uma para chamar de minha, né? Então vamos lá. A gente vai discutir tudo isso, viu, gente? E aqui o Karl Marx, que tem, vou botar aqui no slide, Karl Marx ele usa análise social e econômica e o materialismo histórico dialético para dar uma nova visão para a análise social e científica sobre a história da sociedade. É interessante que toda vez que a gente vê o Karl Marx,
a gente pensa no marxismo. E aí, se eu não tenho simpatia com o socialismo, a minha tendência é tentar desconstruir toda a ideia de Marx, né? E a ideia de Marx, ela não está completamente errada, também não está completamente certa, né? Então, é bom a gente pensar que não dá para pensar a sociedade só a partir do ponto de vista da sociedade e da economia, né? Não dá para pensar a sociedade a partir do materialismo histórico, que é observar, o materialismo histórico é a visão da história a partir dos modos de produção, né? A partir das formas como foram produzidas. Então, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, o modo de produção da antiguidade, né? Então, não dá para analisar a sociedade só por isso, né? Mas isso não é importante? Claro que é. Isso não modifica a forma de se relacionar na sociedade? Claro que sim, né? Então Karl Marx ele diz assim, as suas ações individuais, elas não são suas, elas são pautadas pela própria economia, elas são pautadas pela forma como aquela sociedade organizou o seu modo de produção, né? Isso é o que Marx falava, né? Então é bom pensar, na verdade, que ele tem contribuições. E é interessante porque Marx, apesar de ser o mentor, apesar de ser o cara que pensou no socialismo, ele é estudado e muito. Ele é estudado e muito pelos capitalistas. Os capitalistas, hoje, os liberais, eles usam o pensamento marxista, inclusive, para pensar a sociedade capitalista, né? Então é bom também não invalidar todas as ideias, tá certo? Aí, usando a avaliação diagnóstica, testamos o que serve ou não para nós, e ainda mesmo que a hipocrisia atrapalhe isso. Às vezes, eu não gosto muito da expressão hipocrisia, porque às vezes essa expressão ela não se casa, o pessoal lá de Itanagé, ela não se casa para todo mundo. Às vezes é a forma mesmo da pessoa pensar, às vezes a falta de acesso à informação, né? Tem muita gente, inclusive, formada, muita gente, inclusive, bem graduada aí, que passou por uma área técnica e não tem a informação, por exemplo, em sociologia, e acaba, na verdade, construindo pensamentos rasos, pensamentos sem muito aprofundamento, né? Então, eu não gosto muito disso aí. A hipocrisia é uma coisa assim, eu sei que isso é errado, mas aí eu faço me pousando de bom, me pousando de santo, me pousando de uma pessoa do bem, tal. Isso é hipocrisia, né? Eu condeno o ladrão, eu digo bandido bom é bandido morto, mas ao mesmo tempo, eu faço os meus desvios, eu faço minhas corrupções, né? Isso é hipocrisia. Então, a hipocrisia é muito ligada a essa questão de um pensamento onde eu expresso uma coisa, mas eu faço outra, tá certo? Beleza, gente? Ótimo aí, pessoal de Itanagé, obrigado aí pela participação. Vamos ver agora aqui Max Weber, que é um outro pensador. Para Weber, os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar as suas realidades. Tá coisada. E por isso, não era apenas a estrutura das instituições ou a situação econômica do sujeito que motivaria as suas ações. A ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse um sentido e finalidade determinados por seu autor. Então, Weber, ele acredita muito na questão do livre-arbítrio, ele acredita muito na questão da liberdade. Então, ele diz assim, não tem essa história de ser influenciado pela sociedade. Não tem essa história de ser influenciado pelo modo de produção, né? Mas tem uma decisão pessoal,
tem uma decisão particular, tem um livre-arbítrio que lhe faz agir dessa forma ou de outra forma, né? Então, Weber vai muito estar caracterizado por essa questão do livre-arbítrio, por essa questão da decisão pessoal, da decisão particular. E aí, é bom que a gente pense, é bom que a gente reflita que Weber não está nem completamente errado, nem totalmente certo. Perceba que se você pegar os três, você vai entender que há uma complementariedade na ideia dos três. É óbvio que eu sou influenciado pelo meio social que onde estou. Se eu fui criado dentro de uma igreja, eu vou ter um pensamento, eu vou ter uma ideia muito focada na linha daquela igreja, né? Mas isso não me impede, por exemplo, de um determinado momento dizer, não, esquece tudo isso aí, eu vou partir para a vida mundana e vou tomar minhas próprias decisões, ok? Eu tenho uma liberdade pessoal. E não quer dizer que dentro de uma sociedade feudal, por exemplo, todo mundo agisse da mesma forma, todo mundo pensasse da mesma forma, certo? Então a gente vai ter sempre esses três elementos rondando a sociedade e a vida das pessoas. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a questão das ciências sociais. São ciências sociais. A sociologia é uma das ciências sociais, porque ela estuda os acontecimentos da vida em sociedade, sejam eles relativos à economia, à política ou à esfera simbólica e cultural. Então aqui a sociologia ela é vista como uma ciência social. Desculpe. A antropologia é uma outra ciência social. A antropologia ela estuda as características biológicas e culturais dos grupos em que se distribui, enfatizando as diferenças e variações entre eles. Então perceba que aí na antropologia ele já trabalha com a questão da cultura, a questão da evolução biológica, né? E aí é ali que se estrutura o pensamento da antropologia. A antropologia ela afirma muito nessa questão cultural, nessa questão do que as pessoas fazem, do que as sociedades criam, né? De como aquela sociedade evoluiu, certo? Então é por aí. E eu tenho também a questão da política, que estuda os sistemas políticos, as organizações, comportamentos, processos políticos e de governo. As políticas, na verdade, elas vão encontrar uma variação no mundo todo. No mundo todo você vai ter isso, você vai ter essa variação, né? Por isso que é tão interessante estudar a política, o funcionamento da política. A democracia, ela é nosso sistema governamental, mas será que ela é o melhor sistema? Será que ela é irrepreendível, né? Será que ela é absoluta, né? Será que outro sistema, um sistema ditatorial, ele é ruim? É interessante, viu, Elma? Porque eu vi agora com essa história do novo corona lá na China, todo mundo batendo palma, dizendo assim, tá vendo, os chineses construíram um hospital em 10 dias, né? E aí todo mundo maravilhado com isso. Poxa, 10 dias eles construíram um hospital, mas com mais 10 dias eles vão construir outro hospital. E aí todo mundo batendo palma, que maravilha. E aí eu disse assim, você já pensou por que os chineses eles conseguem construir um hospital público em 10 dias, né? Porque eles são inteligentes, porque eles têm tecnologia, porque eles são organizados, porque eles são disciplinados. Eu digo, isso tudo, mas principalmente porque a China, ela vive no sistema ditatorial. A China, ela não vive na democracia. Na democracia, você não pode simplesmente construir um hospital em 10 dias, primeiro porque você tem que oportunizar
para as diversas empresas a possibilidade de construir aquele hospital. Então você tem que fazer uma licitação, né? Você tem que licitar, fazer uma concorrência pública para ver quem vai construir esse hospital. Aí quem ganhar essa concorrência pública tem que apresentar um projeto. Aí tem que ter um tempo para apresentar esse projeto, né? E aí esse projeto é estudado, é aprovado. Aí o que acontece? Você vai ter ali o tempo, né? Mas você tem um problema, porque você tem que fazer um estudo ambiental do local. Você não pode sair construindo um hospital em uma área qualquer. Aquele hospital, por exemplo, se ele está próximo a um rio e o seu esgoto vai parar no rio, né? Ele vai poluir todo o rio, porque na verdade ali entra a questão das fezes, das urinas, dos medicamentos, dos antibióticos, né? Que não conseguem ser separados com a filtragem simples, né? Aí diz assim, não pode, ok. Tem uma outra questão que assim, para você construir um hospital em 10 dias, existe a necessidade de ter trabalhadores trabalhando ali em turnos muito longos, turnos enormes de 20, de 15, de 17 horas, ininterrupta. Peraí, daqui a pouco. Aí o que acontece? É bom que você pense que assim, o que acontece com a China para ela construir um hospital em 10 dias? Não é só porque ela tem tecnologia, porque a tecnologia nós temos, mas nós temos um sistema democrático. Então a gente precisa oportunizar para as empresas diversas construírem, a gente precisa respeitar as leis ambientais, a gente precisa respeitar as leis trabalhistas, né? Então percebe qual é a diferença? A diferença é exatamente essa. Diga, Oyama. Bota o microfone. Eu tenho que chamar a atenção de Oyama por causa do microfone. Só lembrando que são containers, então também foram mais fáceis. Além de tudo isso que você falou, foram containers que foram construídos, né? Então algo que foi mais rápido também. Sim, a forma, a tecnologia é isso, mas a gente também poderia construir, mas mesmo em containers, a gente teria todos esses problemas, entendeu? Então, por isso que é bom a gente de fato, a gente pensar mesmo, né? É interessante isso da China, para que a gente possa dizer assim, olha, eu não posso me apressar, eu não posso correr e dizer, tá vendo? Aí os chineses é que são o povo retado, que constrói um hospital em 10 dias. A gente aqui não conseguiria, e nenhum país democrático conseguiria fazer isso. Por quê? Porque tem que respeitar os ritos, né? O ritual que a democracia pede. É bom ou é ruim isso, César? Eu não sei te dizer até que ponto é bom e até que ponto é ruim. É ruim porque a gente não tem um hospital em 10 dias, né? Mas é bom porque você segue o rito, né, da própria democracia. Entende, gente? Então, a gente não pode, de fato, se apressar. Beleza? Eu vou botar aqui no slide para a gente ver onde encontrar esse conteúdo. Esse conteúdo, ele está basicamente ali nesse nosso livro, Sociologia em Movimento, que é um livro que algumas escolas já receberam, outras ainda vão receber, mas é um livro que está lá, contém todo... As bibliotecas das escolas, elas têm esse livro, né? É um livro que a gente pegou como referência e que a gente usa aqui do 1º ao 3º ano, esse livro como referência. Está lá na página 18 a 34, está lá. Beleza? Depois até vocês passam eu precisava até saber assim, qual unidade já tem esses livros, qual unidade não tem esse livro, para a gente poder até, né, fazer essa avaliação. Fora isso, todo esse material, ele vai estar lá disponível no AVA, os slides, ele vai estar disponível também, no AVA tem o material complementar com textos,
com exercícios que vocês podem consultar, beleza? Às vezes, uma dica é que o aluno ele possa, ou aí o mediador, ou o aluno, ele possa imprimir esse material e tentar reproduzir esse material para a sala, né? Talvez, se não tiver oportunidade de imprimir para todo mundo, faz umas 2 cópias e tenta fazer essa impressão por fora, faz xerox por fora, em outro lugar. São sugestões, né? A gente precisa, na verdade, viabilizar esse estudo, e aí essa é uma forma da gente fazer. Beleza? Tranquilo? As nossas referências, essas são as referências básicas que a gente utiliza sempre aqui. São livros também de ensino médio, livros que vocês vão encontrar com facilidade. Qualquer um desses livros, ele vai ter esses conteúdos. Então, se depois vocês quiserem, vocês podem pegar lá no slide da aula esses livros, anotar para tentar ver se vocês encontram esse livro. Não necessariamente que a gente tenha que estudar por um livro só, até porque a gente já é ensino médio, a gente pode ter essa linha de interpretação. Ainda que um livro ele traga ideias discordantes do outro, isso aí é legal para a gente, porque vocês devem trazer isso para a aula, vocês devem trazer essa diversidade de ideias para a aula. Isso é muito bom para a gente, isso é muito importante para a gente. Então, o fato de você buscar em outros livros de sociologia, isso nos ajuda muito. Beleza, gente? Tranquilo? E aí eu já vou chamar de olho na síntese para a gente acabar com essa conversa. Vai lá. Hoje o professor César começou a aula e vocês estão de parabéns, ficou feliz, acertaram a maior parte das questões, é sinal de que vocês gostam de sociologia, que participou, né, e que estão inteirados aí na disciplina. Então, o professor César começou a perguntar para que serve a sociologia. A sociologia serve para estudar as relações sociais, a relação entre o indivíduo e nós, né? Nós enquanto indivíduo e é uma sociedade. Então, estuda essas relações sociais. Todo contato de um indivíduo com a sociedade é a cargo da sociologia. O professor falou o que são ciências sociais. Ciências sociais é aquela que estuda a sociedade como um todo, estuda as sociedades, a cultura, as relações sociais e culturais. E ele estudou os 3 porquinhos. Assim, as ciências sociais está dividida em sociologia e antropologia e ciência política. E segunda série a gente vai se concentrar na ciência política. Então, política vai ser aqui solta aqui na segunda série. E professor falou dos clássicos da sociologia. Isso. Nossos 3 porquinhos. Quem são eles? Durkheim, que estudou os fatos sociais. Weber, que estuda ação social. Os fatos sociais, a sociedade influencia o indivíduo. A ação social, o indivíduo tem o livre-arbítrio para escolher seguir ou não a sociedade. E estudou o Marx, que Marx fala da questão do materialismo histórico. Tudo está relacionado à produção capitalista, tá? No mais, eu me despeço de vocês, desejando tudo de melhor, um excelente ano letivo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estudem, porque é isso. Estudar é o que faz nos engrandecer e nos tornar pessoas melhores. Entrego a bola para César. A bola é sua, César. Obrigado, Ayama. Galera, muito bom estar aqui, muito boa a participação de vocês. E é isso que a gente espera por esse ano, né? Que vocês participem, que vocês estejam atentos e que vocês estudem, né? Tragam sempre perguntas, questões, porque a gente precisa disso aqui. A gente precisa disso para motivar as aulas, para tornar as aulas mais interessantes e para que também a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos. Então eu me despeço aqui e espero vocês na semana que vem com mais uma aula de Sociologia. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!